A paz do Senhor Jesus, vem comigo na palavra, vem comigo na leitura, vem comigo no aprendizado, crescendo na graça e no conhecimento. Pastor Eduardo Almeida, estamos na leitura deste livro, Arminianismo Puro e Simples. Estamos na página 38, amém? Sobre a questão da salvação, uma questão soteriológica sobre a soteriologia, a doutrina da salvação, predestinação, amém? Livre-arbítrio. Vamos continuar aqui. Vamos orar. Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, perdoa as nossas falhas, nossos pecados, nos capacita, nos ensina, nos inspira, Espírito Santo de Deus, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Antes, eu quero ler um versículo que está em João, capítulo 3, versículo 36. Aquele que crê no Filho tem a vida. Aquele que crê em Jesus tem a vida eterna. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. Então, quem crê no Filho, quem crê no sacrifício, quem crê na cruz, quem crê na obra expiatória de Cristo, quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Amém? Vamos ler Vamos continuar aqui. Após a morte de Armínio, em 1610, o que acontece? 45 ministros assinaram uma declaração teológica chamada de, achei interessante aqui, chamada de remonstrância. Remonstrância, palavra que significa protesto, famosa por expor através de 5 tópicos. Nós vamos ver esses 5 tópicos agora, em forma de protesto de viés declarativo. Um resumo do que crê o autêntico arminiano, a pedido de João Onderbovet, chefe da província de Holanda, que iria apresentá-lo ao governo a fim de obter maior tolerância para os adeptos arminianismo, como segue. Então, nós vamos ver esse documento do que crê mesmo o verdadeiro, o autêntico arminiano. Então, são 5 tópicos, né? É um documento, artigo 1, artigo 2, artigo 3, artigo 4 e artigo 5. Vamos lá. Primeiro, né? Vamos ver esses viés. Deus, por um eterno e imutável decreto em Jesus Cristo, seu Filho, antes de ter lançado os fundamentos do mundo, decidiu salvar dentre a raça humana caída em pecado, os que em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, por meio da graça do Espírito Santo, creriam nesse seu Filho, e que pela mesma graça perseverariam até o fim nesta fé e obediência de fé. Mas, por outro lado, decidiu deixar os impenitentes e os descrentes sobre o pecado e a ira, condenando-os como alheios a Cristo, conforme a palavra do Evangelho de João. Aquele que crê no Filho tem a vida eterna, mas aquele que não crê no Filho não verá a vida, mas a ira de Deus sobre ele permanece. E também conforme outras passagens da Escritura. Amém? Então, aqueles que creem, olha que lindo, eu vou repetir isso aqui. Deus, por um eterno e imutável decreto em Jesus Cristo, seu Filho, antes de ter lançado os fundamentos do mundo, decidiu salvar. Sim, Deus decidiu salvar dentre a raça humana caída em pecado, os que em Cristo, por causa de Cristo e através de Cristo, por meio da graça do Espírito Santo, creriam
nesse seu Filho. Então somos salvos porque nós cremos, porque nós estamos em Cristo. Amém? Artigo 2, tópico 2. Em concordância com isso, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos e por cada um dos homens. Quer dizer, Cristo morreu por todos e morreu por cada um individualmente. Que lindo isso, né? Em concordância com isso, Jesus Cristo, o Salvador do mundo, morreu por todos e por cada um dos homens, de modo que obteve reconciliação e remissão dos pecados por sua morte na cruz. Quero abrir um parênteses aqui. Então, a morte na cruz, a cruz trouxe-nos reconciliação. Porém, ninguém é realmente feito participante dessa remissão, exceto os crentes, segundo a palavra do Evangelho de João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E a primeira epístola de João 2,2 ele é a propiciação pelos nossos pecados, não somente pelos nossos, mas também pelos de todo mundo. Então, segundo tópico aqui, claro, segundo a palavra de Deus, Jesus Cristo, Salvador do mundo, morreu por todos e por cada um dos homens. Amém? Artigo 3, tópico 3. Então, é como se fosse uma declaração de fé, né? Do verdadeiro arminiano. Ó, o homem não possui fé salvadora em si mesmo, nem no poder do seu livre-arbítrio, visto que em seu estado de apostasia e de pecado, não pode de si e por si mesmo pensar, querer ou fazer algo de bom, que seja verdadeiramente bom, tal como primeiramente a fé salvífica. Mas é necessário que Deus, em Cristo, pelo seu Espírito Santo, regenere-o, renove-o no intelecto, nas emoções, na vontade, em todos os seus poderes, a fim de que ele possa corretamente entender, meditar, querer e prosseguir no que é verdadeiramente bom, como está escrito em João 5, porque sem mim nada podeis fazer. Que lindo isso! É tudo pela graça. Eu vou repetir. João capítulo 15, versículo 5. Porque sem mim, sem Jesus, nada podeis fazer. Artigo 4. Esta graça de Deus é o princípio. Meu Deus, tudo pela graça. Ó. Esta graça de Deus é o princípio, o progresso e a consumação de todo o bem. Tanto que nem mesmo um homem regenerado pode por si mesmo, sem essa precedente ou preveniente, excitante, prosseguinte e cooperante graça, pensar, querer ou terminar qualquer bem, muito menos resistir a quaisquer tentações para o mal. Por isso, todas as boas obras e boas ações que possam ser pensadas devem ser atribuídas à graça de Deus em Cristo. Sem a graça, nós só sabemos pecar. Mas em relação ao mundo de operação desta graça, ela não é irresistível, visto que está escrito sobre muitos. Mas em relação ao mundo de operação desta graça, ela não é irresistível, visto que está escrito sobre muitos que resistiram ao Espírito Santo e em outros lugares. Então, a graça de Deus ela é irresistível. Artigo 5. Aqueles que são incorporados em Cristo
por uma fé verdadeira e, consequentemente, são feitos participantes do seu espírito vivificante, são abundantemente dotados de poder, para que possam lutar contra Satanás, contra o pecado, contra o mundo e contra a sua própria carne, e ganhar a vitória contudo. Sempre, queremos que seja bem entendido, com o auxílio da graça do Espírito Santo, Jesus Cristo o ajuda, com o auxílio da graça. Forte isso, né? Estamos aqui pelo auxílio da graça, né? Prosseguimos pelo auxílio da graça. Somos salvos pelo auxílio da graça. Com o auxílio da graça do Espírito Santo, Jesus Cristo o ajuda, pelo seu Espírito, em todas as suas tentações. Estende-lhe as suas mãos, apoia-os e os fortalece, caso estejam prontos para lutar, queiram o seu socorro, e não desistam de si mesmo, de modo que por nenhum engano o poder sedutor de Satanás possam ser arrebatados das mãos de Cristo, conforme o que Cristo disse em João 10, 28. Ninguém as arrebatará da minha mão. Mas se eles não são capazes de, por descuido, esquecer o início de sua vida em Cristo, de novamente abraçar o presente mundo e de se afastar da santa doutrina que uma vez ele foi entregue, de perder a sua boa consciência e de negligenciar a graça, isso deve ser assunto de uma pesquisa mais acurada na Sagrada Escritura, antes que possamos ensinar com inteira persuasão de nossas mentes. O teólogo e historiador Justo Gonzalez tece alguns comentários sobre esses artigos, elucidando pontos importantes a serem compreendidos na obra Uma História do Pensamento Cristão, da Reforma Protestante do século XX. Gonzalez começa explicando que a remonstrância exprime que Deus determinou salvar e condenar certas pessoas em particular, e assim decretou conforme o seu pré-conhecimento, pelo qual ele conheceu desde antes do princípio da criação os indivíduos que iriam crer nele, bem como aqueles que não creriam. Nesse comentário ele explica a ideia da salvação do homem, não por eleição, mas porque recebeu conscientemente a Cristo como Senhor e Salvador, tornando-se um eleito. João 3,36. Não existiria, por essa linha de pensamento, uma seleção de algumas pessoas para a salvação. Não existiria, por esta linha de pensamento, uma seleção de algumas pessoas para a salvação, tampouco para a condenação, sendo a eleição algo condicional. Então, qual que é a condição? Tem que crer. Gonzalez continua explanando o pensamento de Armínio, citando uma de suas frases mais famosas. Jesus morreu por todos os homens e por cada um deles, de tal forma que ele obteve tudo para eles, por meio de sua morte na cruz, redenção e perdão de pecados. Que lindo isso, né? Eu vou repetir, né? Essa frase de Armínio, uma das suas frases mais famosas. Jesus morreu por todos os homens e por cada um deles, de tal forma que ele obteve tudo para eles, por meio de sua morte na cruz, redenção e perdão de pecados. Com isso, o teólogo holandês afirmava que Deus havia ofertado a vida eterna a todos os homens, por meio da obra expiatória de Jesus Cristo, sendo este o Salvador do mundo e sendo a redenção, portanto, universal. Redenção universal. João capítulo 3, versículo 16, né? Tudo com base bíblica. 1 João 2,2. Não deveríamos, no entanto, confundir tal posicionamento com o universalismo real, pois a
remonstrância deixa claro que apenas os crentes serão salvos, enquanto os não crentes terão a liberdade de rejeitar o Evangelho. Então a controvérsia, a questão desse livro é que alguns teólogos defendem que Deus, como que Deus selecionasse algumas pessoas para serem salvas e outras para a vida eterna. E não, o Evangelho ele pode ser resistido, nós podemos resistir à graça de Deus. Então, Jesus morreu por todos e por cada um individualmente. E na cruz, ele nos garante o perdão, a reconciliação. A remonstrância deixa claro que apenas os crentes serão salvos, enquanto os não crentes terão a liberdade de rejeitar o Evangelho. Então isso é livre-arbítrio. Nós temos a liberdade, Deus nos deu a liberdade. Deus nos deu esse direito, vamos dizer assim, entre aspas, de escolher entre o bem e o mal, entre a bênção e a maldição. É claro que isso vai ter consequência, mas nós temos essa liberdade de escolha. Livre-arbítrio é isso, uma liberdade de escolha. O teólogo armínio H. Orton Allen, em Introdução à Teologia Cristã, posiciona-se da seguinte forma: a expiação é universal, quer dizer, a é para todos, não é para alguns. Então, esse livro ele defende essa posição, que Cristo morreu por todos, não por algumas pessoas. Que a expiação ela é universal. Amém? A salvação ela é a expiação ela é universal. Isso não quer dizer que toda a humanidade se salvará incondicionalmente, mas apenas que a oferta sacrificial de Cristo satisfaz as pretensões da lei divina. Mas apenas que a oferta sacrificial de Cristo satisfaz as pretensões da lei divina, de maneira que tornou a salvação possível para todos. Então a salvação é possível para todos. A redenção, portanto, é universal ou geral, no sentido de provisão, mas especial ou condicional na sua aplicação ao indivíduo. Outra característica interessante é que os remonstrantes, de modo algum, negam a depravação total, mas dizem que a humanidade está sobre a égide do pecado. Gonzales vai direto ao assunto, dizendo que o homem é tão depravado que a graça divina é necessária tanto para a fé como para as boas obras. Todos nascem filhos da ira, logo, apenas e tão somente pela graça preventiva. Graça preventiva. Nós vamos também estudar isso, O que é a graça preveniente e preventiva? Somente pela graça preventiva o homem é capacitado a crer na mensagem do Evangelho. Deixemos que o próprio Armínio se expresse sobre o tema. Vamos lá. Essa é minha opinião a respeito do livre-arbítrio do homem. Em sua condição primitiva, tendo vindo das mãos do Criador, o homem foi dotado com uma porção de conhecimento, santidade e poder, para capacitá-lo a entender, estimar, considerar, desejar e fazer o bem, de acordo com o que lhe foi dado com missão. No entanto, ele não podia realizar nenhum desses atos, exceto com o auxílio da graça divina. Mas em seu estado de descuido e pecado, o homem não é capaz de pensar, nem querer ou fazer por si mesmo o que é realmente bom, pois é necessário que ele seja regenerado e renovado em seu intelecto, afeições e desejos, em todos seus poderes, por Deus em Cristo, por intermédio do Santo Espírito, para que possa ser corretamente qualificado para entender, estimar, considerar, desejar e fazer aquilo que realmente seja bom. Quando ele é feito participante dessa regeneração ou renovação,
Considero que, estando liberto do pecado, ele é capaz de pensar, de querer e fazer aquilo que é bom, mas ainda não, sem a ajuda continuada da graça divina. A remonstrância agora, contrariando o ensino calvinista. Então, nós estamos aprendendo aqui. Então, o bom deste livro é que estamos contrariando alguns ensinamentos calvinistas. Por isso que é bom a gente entender a teologia arminiana. A remonstrância, o documento, agora contrariando o ensino calvinista. Afirma que o ser humano pode resistir à graça divina. Então, o ser humano pode resistir à graça divina. No debate com Gômoros, Armínio negou a irresistibilidade da graça. Argumentando que uma graça suficiente e universal segue a pregação do Evangelho e, portanto, pode ser resistida conforme a má vontade de crer do ouvinte. Na verdade, Armínio e o arminianismo creem que a capacidade de responder à graça foi perdida. A graça preveniente é que restaura o arbítrio para que o homem corresponda ou não a ela. Agora eu entendi. Essa graça preveniente, olha só, o que é a graça preveniente? É que restaura o arbítrio para que o homem corresponda ou não a ela. Então, essa capacidade que o homem tem de responder à oferta do Evangelho, de aceitar a Cristo ou não, isso só vem pela graça preveniente. A graça preveniente. E para sustentar tal teoria, Armínio cita passagens da Escritura, como Mateus 23, 37. Vamos ver? 23, 37. Mateus 23, 37. Vamos lá. Vem comigo na palavra. 23, 37. Olha só, Jesus aqui, palavras de Jesus, né? Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes que quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos, debaixo das asas, e tu não quisestes. Eis que a vossa casa ficará deserta, porque eu vos digo que desde agora me não verei mais, até que digais, bendito o que vem em nome do Senhor. Então isso aqui é livre-arbítrio. Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedrejas os que são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os teus filhos, como a galinha junta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quisestes? Para Armínio, essas referências provam que Deus não coage ninguém a aceitar sua graça, cabendo ao Espírito Santo trabalhar e não violentar ou abrigar o homem para que creia. Então Deus não abriga ninguém. Finalmente, os remonstrantes encerram suas argumentações e na primeira edição do documento de fé publicado em 1610, admitindo que a questão da perseverança dos santos é um elemento de fé que exige maior investigação, deixando em aberto o assunto para debate e aprendizado. Alguns anos mais tarde, em 1618, na nova edição, fecham essa dúvida, defendendo a possibilidade de um verdadeiro crente cair e naufragar na fé. Entendimento que se aproxima bastante do que pensava Armínio, conforme veremos posteriormente. Fica claro, o espírito
investigativo. Eu incentivo a leitura com boa vontade sobre o tema dentro da Bíblia, que dominava a primeira geração de arminianos clássicos. Amém? Glória a Deus. Agora a gente vai... Só quero ler um algo aqui interessante, né? O acróstico FACTS, né? FACTS. Vamos ver as abreviações aqui, ó. O acróstico FACTS. Outra forma de abordar os 5 artigos da remonstrância é pelo acróstico FACTS. Isso aqui, ó. FACTS, estão vendo? Aqui, ó. Vou marcar aqui. FA. Aqui, ó. FACTS. São aqui essas letras aqui. Pelo acróstico FACTS. Muita gente pensa que o FACTS é uma resposta aos 5 pontos do calvinismo, conhecido como TULIP. No entanto, a verdadeira história é que os 5 pontos arminianos, então é bom a gente conhecer esses 5 pontos arminianos, né? Foram apresentados primeiro pelos remonstrantes. E é muito interessante apresentar neste trabalho uma explanação resumida e simplificada do FACTS, que nada mais é que uma representação concisa do que acreditam os arminianos, adeptos do arminianismo clássico. Vamos lá. Vamos ver este acróstico. F, primeiro. Em inglês aqui, meu inglês é meio, né, muito ruim. É Freebie. F, Freebie Grace. Vamos dizer assim, a primeira, F, aqui, ó. F, Freebie. Livre pela graça para crer. Então nós somos livre pela graça para crer. A. Expiação para todos. C. Condicional electon. Eleição condicional. Então tem uma condição para o homem ser salvo. Então o homem não é salvo, não. Deus determinou que o homem seja salvo incondicionalmente. Então há uma condição. Qual a condição? Se você crer, se você obedecer. Então, eleição condicional. T. Depravação total. Todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. E S. Segurança em Cristo. Então, para facilitar a compreensão do FACTS, analisaremos seus pontos em ordem teológica, no que tange a soteriologia, isto é, estudaremos não na ordem em que está disposto, mas na lógica arminiana sobre a queda e a salvação do ser humano. Então, esses 5 pontos aqui que nós defendemos: livre pela graça para crer, expiação para todos, eleição condicional e depravação total, e segurança em Cristo. Amém? Então, vamos concluir aqui e amanhã, Deus permitir, nós vamos falar sobre um pouco a depravação total. Vamos discorrer sobre esse acróstico aqui. Tá bom? Maravilhoso Deus, eterno Pai, Senhor, eu te agradeço. Obrigado por essa oportunidade, por este momento. Nos capacita, nos ensina, meu Pai, a entender cada ponto, meu Pai, a entender a graça, livre pela graça para crer, expiação para todos, eleição condicional, depravação total e segurança em Cristo, meu Pai. Que esta leitura, meu Pai, possa ficar gravada no nosso coração, meu Pai. Em nome de Jesus, Espírito Santo, nos capacita, nos ensina, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe e te guarde.